Empregada passa mal a caminho do trabalho e vai para a emergência do hospital. E empresário vai procurá-la para ajudar ela. Vinícius entrou no corredor da emergência ainda de terno. Encontrou Renata curvada na cadeira azul, o uniforme amarrotado e suado. Ela ergueu os olhos surpresa ao vê-lo ali. O silêncio pesou entre eles no meio do barulho hospitalar, carregado de preocupação e vergonha, enquanto ele tentava entender por que havia largado tudo para correr até ela. Ele não conseguia encontrar uma explicação lógica para ter abandonado a reunião mais importante do trimestre, deixando executivos japoneses esperando na sala de conferências, apenas porque recebeu uma ligação informando que Renata havia desmaiado no ponto de ônibus. Vinícius respirou fundo, observando a mulher curvada na cadeira de plástico azul, o uniforme amarrotado grudado nas costas pela transpiração. E sentiu um aperto no peito que não sabia nomear. "Renata", ele disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Você me deu um susto terrível." Ela apertou ainda mais as mãos entrelaçadas, sem conseguir encará-lo. "Eu não queria incomodar, Sr. Vinícius. Foi só uma tontura boba. Já está passando." A voz dela saiu fraca, quase inaudível no meio do barulho do corredor hospitalar. Ele deu um passo lateral tentando capturar melhor a expressão dela. "Incomodar? Renata, você desmaiou sozinha na rua. Isso não é incomodar, isso é grave." Ela fechou os olhos por alguns segundos, lutando contra a onda de náusea que ainda persistia. O cheiro de desinfetante, misturado com o calor abafado do hospital, não ajudava. O médico disse que foi só queda de pressão. Daqui a pouco já posso ir embora e voltar ao trabalho. Vinícius franziu o senho, notando como ela evitava seus olhos, como parecia menor naquela cadeira, mais frágil do que jamais havia percebido nos 3 anos em que ela trabalhava em sua casa. "Você já foi medicada? Fizeram exames?" Ela assentiu levemente. "Me deram soro, mandaram esperar um pouco. Estou bem, de verdade." Mas a palavra "bem" não combinava com a palidez assustadora, com as olheiras profundas que ele só agora notava, com o jeito como ela segurava o próprio corpo, como se fosse desmoronar a qualquer momento. "Por que você não me ligou antes de sair de casa? Se estava se sentindo mal? Porque o senhor tinha compromissos importantes." Ela o interrompeu, finalmente olhando para ele. "Eu sabia da reunião com os investidores. Não podia atrapalhar por causa de uma bobagem minha." A sinceridade crua daquelas palavras o atingiu como um soco. Durante todos esses anos, Renata havia sido uma presença constante, mas silenciosa em sua vida. Chegava cedo, trabalhava sem fazer barulho, deixava tudo impecável e ia embora sem jamais pedir nada além do salário no final do mês. Ele nunca havia parado para pensar no que acontecia com ela depois que cruzava a porta de sua casa. "Renata, me olha", ele pediu, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dela. "Isso não é bobagem. Você está claramente esgotada. Há quanto tempo não come direito?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela tentou lembrar quando havia feito uma refeição completa pela última vez. "Eu tomei café hoje de manhã." "Só café? E ontem?" Ela desviou o olhar novamente. "Ontem eu cheguei tarde em casa. Tinha que preparar o jantar para o meu irmão, ajudar com a lição de casa. Acabei comendo só um pedaço de pão." Vinícius sentiu algo se revirar no estômago. "E anteontem?" "Senhor Vinícius, o senhor não precisa se preocupar com isso. Eu me viro bem." "Responde à pergunta, Renata." O tom firme, mas gentil, fez com que ela cedesse. "Anteontem, eu não jantei. Meu irmão estava com fome e só tinha comida para um prato. Ele está crescendo, precisa se alimentar." A confissão saiu como um sussurro, carregada de vergonha. Vinícius fechou os olhos por um momento, processando a informação. A mulher que cuidava de sua casa, que preparava suas refeições, que garantia que ele nunca faltasse nada, estava literalmente passando fome para alimentar a família. "Há quanto tempo isso está acontecendo?"
Não é sempre, ela se defendeu rapidamente. Só quando aperta um pouco no final do mês. Eu trabalho em outros lugares também, mas às vezes demora para receber. Ele sabia que ela tinha outros empregos, mas nunca havia perguntado detalhes. Sempre assumiu que o salário que pagava era suficiente, que ela complementava a renda por escolha, não por necessidade. Que outros lugares? Eu limpo a casa da Dona Márcia 3 vezes por semana, das 6 às 10 da noite. E faço faxina na clínica do Dr. Henrique aos sábados. Às vezes pego uns trabalhos extras de passadoria em casa. Vinícius fez as contas mentalmente. Renata trabalhava em sua casa das 7 da manhã às 5 da tarde, 5 dias por semana. Depois ia para outro emprego até às 10 da noite. Aos sábados trabalhava na clínica. Aos domingos, passava roupa em casa. Quando você descansa? A pergunta saiu mais como uma constatação horrorizada do que uma curiosidade. Domingo à tarde, quando não tem roupa para passar, e durmo umas 5 horas por noite. Está bom. Ela tentou sorrir, como se aquilo fosse normal, aceitável. 5 horas? Renata, isso não é vida, é sobrevivência. Nesse momento, um médico se aproximou com uma prancheta na mão. Renata Silva? Ela levantou a mão devagar. O médico consultou os papéis rapidamente. Os exames mostram anemia severa, desidratação e sinais de estresse físico extremo. Vamos liberar a senhora, mas é fundamental que procure acompanhamento médico e, principalmente, que melhore a alimentação e diminua o ritmo de trabalho. Se continuar assim, o próximo episódio pode ser mais grave. Renata assentiu, mas Vinícius percebeu que ela não estava realmente absorvendo a gravidade do que o médico dizia. Para ela, aquilo era apenas mais um obstáculo a ser superado. Doutor, Vinícius interveio, ela precisa ficar internada, fazer mais exames. O médico o analisou por um momento, tentando entender a relação entre eles. Não é necessário internação, mas repouso absoluto por pelo menos 1 semana. E acompanhamento nutricional. Quando o médico se afastou, Renata tentou se levantar. Pronto, já posso ir. Obrigada por ter vindo, Sr. Vinícius, mas agora o senhor pode voltar para seus compromissos. Vinícius segurou o braço dela gentilmente, impedindo que se levantasse. Você não vai a lugar nenhum ainda, e eu cancelei todos os meus compromissos. Ela arregalou os olhos. Cancelou? Mas a reunião com os japoneses pode esperar. Você não pode. Ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Vamos sair daqui. Você precisa comer alguma coisa urgente. Eu não tenho dinheiro para comer fora, ela confessou, a voz quase inaudível. A frase atingiu Vinícius como um tapa na cara. Durante anos, ele havia gasto mais em uma única refeição do que Renata recebia em 1 semana. Eu vou pagar. Não discute. Eles caminharam lentamente pelo corredor. Vinícius notou como ela se movia com cuidado, como se cada passo exigisse um esforço consciente. No estacionamento, ele abriu a porta do passageiro para ela. Renata hesitou. Senhor Vinícius, eu não quero sujar o carro. Meu uniforme está... Entre no carro, Renata. O tom não admitia discussão. Durante o trajeto até um restaurante próximo, o silêncio foi pesado. Vinícius dirigia absorto em pensamentos, tentando processar tudo o que havia descoberto. Renata olhava pela janela, perdida em suas próprias preocupações. Meu irmão deve estar se perguntando onde eu estou, ela murmurou. Quantos anos ele tem? 15. Está no 1º ano do ensino médio. É um bom menino, mas precisa de supervisão. O bairro onde moramos... Ela não terminou a frase, mas Vinícius entendeu. E seus pais? Minha mãe morreu há 3 anos. Câncer. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 12 anos. Desde então, sou eu e o Lucas. A simplicidade com que ela relatava uma vida de responsabilidades precoces e perdas o impressionou. Não havia autocomiseração, apenas aceitação resignada. No restaurante, um lugar simples, mas limpo, Vinícius pediu um prato completo para ela.
arroz, feijão, carne, salada, suco. Renata comeu devagar no início, como se tivesse medo de passar mal, mas gradualmente foi ganhando apetite. Ele observava cada garfada, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Está melhor? Ela assentiu, um pouco de cor voltando ao rosto. Muito melhor. Obrigada. Renata, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja sincera comigo. Ela parou de comer alerta. Você tem passado mal com frequência? Dores de cabeça, tonturas, fraqueza? Ela hesitou antes de responder. Às vezes, mas eu achava que era só cansaço normal. Isso não é normal. Nada disso é normal. Ele se inclinou para a frente. Por que você nunca me pediu ajuda? Um adiantamento, um aumento, o senhor já me paga bem acima do que a maioria paga. Eu não tinha direito de pedir mais. Meus problemas são meus, não do senhor. Vinícius balançou a cabeça frustrado. Você trabalha na minha casa todos os dias, cuida das minhas coisas, da minha comida, da minha vida. Como seus problemas não são meus também? Renata o olhou surpresa. Em 3 anos, aquela era a conversa mais pessoal que haviam tido. Eu sempre tentei não misturar as coisas, manter profissional. E você conseguiu. Conseguiu tão bem que eu nem percebi que você estava se matando de trabalhar. A amargura na voz dele era palpável. Isso acaba hoje. Como assim? Você vai parar de trabalhar nos outros lugares. Eu vou aumentar seu salário para compensar. E você vai fazer acompanhamento médico adequado. Renata quase engasgou com o suco. Senhor Vinícius, eu não posso aceitar isso. É caridade. Não é caridade. É justiça. É o que eu deveria ter feito há muito tempo. Ele pegou o guardanapo, limpando as mãos com movimentos precisos. Você é eficiente, dedicada, confiável. Vale muito mais do que eu pago. Mas os outros empregos, se eu largar tudo de uma vez, as pessoas ficam sem empregada. Elas se viram. Você não é responsável por resolver a vida de todo mundo. Renata ficou em silêncio, processando a proposta. Era tentador demais, bom demais para ser verdade. E se o senhor se arrepender, se achar que não vale o investimento? Não vou me arrepender. A certeza na voz dele era inabalável. Mas eu tenho uma condição. Ela o olhou apreensiva. Qual? Você vai morar na minha casa. O quê? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas olharem. Tenho um quarto de empregada que nunca uso. É maior que muitos apartamentos. Você e seu irmão podem ficar lá. Assim não precisa perder tempo com transporte. E eu tenho certeza de que você está se alimentando direito. Renata balançou a cabeça veementemente. Isso é demais. Eu não posso aceitar. O que as pessoas vão pensar? Que pessoas? Seus amigos, sua família. Eles vão achar que... Ela não conseguiu terminar a frase. Que o quê? Que eu estou ajudando uma funcionária dedicada? Que eu tenho responsabilidade social? Ele se inclinou mais para frente. Renata, eu não me importo com o que os outros pensam. Eu me importo com o que acontece com você. A intensidade no olhar dele fez o coração dela acelerar de um jeito estranho. Havia algo naquelas palavras que ia além da preocupação de patrão com empregada. Eu preciso pensar, ela disse, a voz trêmula. Preciso conversar com o Lucas. Tudo bem, mas enquanto você pensa, vai ficar de repouso. 1 semana, como o médico disse, sem trabalhar. E a sua casa, quem vai? Eu me viro, ou contrato alguém temporário. O importante agora é você se recuperar. Quando terminaram de comer, Vinícius insistiu em levá-la para casa. O trajeto até o bairro dela foi uma revelação. As ruas foram ficando mais estreitas, os prédios mais simples, a infraestrutura mais precária. Quando pararam em frente a um conjunto habitacional de blocos cinzentos, Vinícius entendeu melhor a realidade dela. É aqui, ela disse, apontando para um dos blocos.
Apartamento 203, segundo andar. Ele desligou o motor. Vou subir com você. Não precisa, Sr. Vinícius. Daqui eu me viro. Quero conhecer seu irmão. E quero ver se você tem comida em casa. Ela não teve forças para discutir. Subiram as escadas de concreto descascado, passando por corredores mal iluminados. O apartamento era pequeno, mas organizado. 2 quartos minúsculos, uma sala que servia também como cozinha, um banheiro. Tudo muito limpo, mas visivelmente desgastado pelo tempo. Lucas estava sentado no sofá, fazendo lição de matemática. Era um garoto magro, com os mesmos olhos expressivos da irmã, mas havia uma dureza precoce em seu rosto que Vinícius reconheceu como consequência de uma infância difícil. Lucas, este é o Sr. Vinícius, meu patrão. Renata fez as apresentações. O menino se levantou, estendendo a mão com educação. Prazer, senhor. Vinícius apertou a mão dele, notando a firmeza do aperto, o olhar direto. O prazer é meu, Lucas. Sua irmã fala muito de você. Enquanto conversavam, Vinícius discretamente observava o apartamento. A geladeira era pequena, e quando Renata a abriu para pegar água, ele viu que estava quase vazia. Algumas frutas passadas, um resto de arroz, leite quase no fim. Renata, ele chamou quando ela voltou da cozinha. Posso falar com você em particular? Eles foram para o quarto dela, um cômodo que mal cabia uma cama de solteiro e um guarda-roupa pequeno. Não tem comida suficiente aqui para 2 dias, ele disse sem rodeios. Ela suspirou, sentando na beira da cama. Eu ia fazer compras amanhã, depois de receber da dona Márcia. Com que dinheiro? Se você não trabalhou hoje, não vai receber. A realidade da situação a atingiu. Ela realmente não tinha como comprar comida até receber os pagamentos da semana seguinte. Eu dou um jeito, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Vinícius tirou a carteira do bolso e pegou algumas notas. Toma, para as compras de hoje. Renata olhou para o dinheiro como se fosse algo proibido. Eu não posso aceitar. Pode e vai aceitar. Considera um adiantamento do seu novo salário. Ele colocou as notas na mão dela, fechando os dedos dela sobre o dinheiro. E amanhã eu venho te buscar para irmos ao médico. Você vai fazer um check-up completo. Senhor Vinícius, sem discussão, Renata. Você quase desmaiou na minha frente hoje. Eu não vou fingir que não vi. Quando ele foi embora, Renata ficou parada no meio da sala, segurando o dinheiro, tentando processar tudo o que havia acontecido. Lucas se aproximou. Irmã, que patrão é esse? Ele parece se importar de verdade com você. Ela olhou para o irmão sem saber o que responder. Também não sabia explicar o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, Vinícius cumpriu cada promessa. Levou-a ao médico, pagou todos os exames, garantiu que ela tivesse medicamentos e suplementos vitamínicos. Visitava-a diariamente, sempre trazendo comida ou perguntando se ela precisava de algo. Lucas observava tudo com curiosidade crescente. Na 4ª visita, ele puxou Vinícius de lado. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você está fazendo tudo isso pela minha irmã? Não que eu não seja grato, mas é estranho. Patrão não costuma se importar tanto assim. Vinícius ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta que ele mesmo vinha se fazendo. Sua irmã é uma pessoa especial, Lucas. Ela cuida de todo mundo, mas esquece de cuidar dela mesma. Alguém precisa cuidar dela. E você quer ser esse alguém? A pergunta direta do adolescente o pegou desprevenido. Sim. Eu acho que sim. Lucas assentiu, como se aquilo fizesse sentido. Ela gosta de você também, só não sabe ainda. No final da semana, Renata estava visivelmente melhor. A cor havia voltado ao rosto. Ela conseguia caminhar sem tonturas. O apetite estava normal. Vinícius chegou numa tarde de sexta-feira com uma proposta definitiva.
Decidi sobre a vaga na minha empresa, ele disse, sentando-se no sofá pequeno da sala. Que vaga? Lucas perguntou curioso. Vinícius olhou para Renata. Não contou para ele? Ela balançou a cabeça. Ainda estou pensando. Que vaga? Lucas insistiu. Ofereci para sua irmã um cargo administrativo na minha empresa, salário 3 vezes maior que o atual, benefícios, horário comercial. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério? Renata, por que você não aceitou ainda? Porque é complicado, ela respondeu. Não é complicado, Vinícius rebateu. É uma oportunidade e eu não vou aceitar não como resposta. Ele se levantou caminhando até a janela pequena que dava para o pátio do conjunto habitacional. Vocês dois vão sair daqui. Vão morar numa casa decente, em um bairro seguro. Lucas vai estudar numa escola particular. Renata vai ter uma carreira, não apenas um emprego. E em troca? Renata perguntou desconfiada. Vinícius se virou para ela. Em troca de nada. É um investimento no potencial de vocês. Ninguém faz isso sem querer algo em troca. Eu quero, ele admitiu. Quero que vocês tenham uma vida melhor. Quero que você não precise mais escolher entre comer e pagar conta. Quero que o Lucas tenha as oportunidades que merece. Ele fez uma pausa. E quero você por perto. A confissão ficou no ar, pesada de significado. Renata sentiu o coração acelerar. Vinícius, eu sei que é estranho. Sei que pode parecer inadequado, mas nesses dias, cuidando de você, eu percebi uma coisa. Ele se aproximou dela. Eu me acostumei com sua presença, não só como empregada, mas como pessoa. Você faz minha casa parecer um lar. Lucas pigarreou. Acho que vou fazer um lanche, ele disse, levantando-se e indo para a cozinha, dando privacidade para os dois. Renata ficou de pé, nervosa. Isso não pode dar certo. Somos muito diferentes. Somos. Você é mais forte, mais determinada, mais generosa que eu. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Renata, eu não estou pedindo para você decidir sobre nós agora. Estou pedindo para você aceitar a oportunidade. O resto a gente descobre junto. Ela fechou os olhos ao toque dele, sentindo-se perdida entre o medo e o desejo. E se não der certo? E se eu não conseguir me adaptar ao seu mundo? Então a gente encontra um jeito de fazer funcionar, mas você não vai saber se não tentar. Renata abriu os olhos, encontrando o olhar dele. Havia sinceridade ali, mas também vulnerabilidade. Ele estava se arriscando tanto quanto ela. Tudo bem. Ela sussurrou. Eu aceito. O sorriso que se espalhou no rosto dele foi como o sol nascendo. Ele a puxou para um abraço, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você não vai se arrepender. Ele prometeu contra o cabelo dela. Eu vou fazer você feliz. 2 semanas depois, Renata e Lucas se mudaram para uma casa de 3 quartos, num bairro de classe média. Não era luxuosa como a casa de Vinícius, mas tinha jardim, garagem, segurança. Lucas foi matriculado numa escola particular próxima. Renata começou a trabalhar na empresa, inicialmente como assistente administrativa, mas com promessa de crescimento. Os primeiros meses foram de adaptação. Renata aprendia rapidamente, impressionando colegas e superiores com sua dedicação e eficiência. Vinícius mantinha distância profissional no escritório, mas suas atenções eram óbvias para quem observava. Flores na mesa dela sem ocasião especial, almoços prolongados para discutir projetos, olhares que duravam mais que o necessário. Fora do trabalho, eles começaram a se conhecer de verdade. Jantares, conversas longas, passeios com Lucas. Vinícius descobriu que Renata tinha um humor sarcástico quando se sentia à vontade, que adorava filmes antigos, que sonhava em fazer faculdade de pedagogia.
Renata descobriu que por trás da fachada de executivo implacável, Vinícius era solitário, inseguro em relacionamentos e tinha medo de não ser bom o suficiente para as pessoas que amava. A primeira vez que se beijaram foi numa noite de chuva, 3 meses depois da mudança. Eles estavam na sala da nova casa, assistindo a um filme, quando a energia acabou. Acenderam velas e, na luz dourada e dançante, a tensão que vinha crescendo entre eles finalmente explodiu. Foi um beijo hesitante no início, depois urgente, carregado de meses de desejo reprimido. Quando se separaram, ofegantes, Vinícius encostou a testa na dela. Eu estava esperando por isso há tanto tempo. Eu também, ela admitiu. Mas tenho medo. De quê? De estragar tudo, de não ser suficiente para você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é mais que suficiente, você é tudo. Eles namoraram por 1 ano antes que Vinícius pedisse ela em casamento. Foi num jantar simples, em casa, com Lucas presente. Nada de restaurante caro ou gestos grandiosos. Apenas ele, ajoelhado na sala onde haviam assistido tantos filmes juntos, com um anel simples mas bonito, perguntando se ela queria construir uma vida com ele. Renata chorou, riu, disse sim entre soluços. Lucas aplaudiu, gritando que já estava na hora. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e amigos íntimos. Renata usou um vestido simples, mas elegante. Vinícius, um terno azul marinho, a mesma cor que usava no dia em que a encontrou no hospital. Durante a cerimônia, quando trocaram votos, ambos lembraram do caminho que haviam percorrido. Da cadeira de plástico azul do hospital até o altar, da empregada e patrão até marido e mulher. Mas a vida, como sempre, reservava desafios. 6 meses depois do casamento, Renata começou a sentir enjoos matinais. O teste de gravidez confirmou o que ambos suspeitavam e desejavam. A gravidez foi tranquila, mas cheia de cuidados. Vinícius era protetor ao extremo, não deixava ela fazer esforços, controlava a alimentação, acompanhava todas as consultas médicas. Miguel nasceu saudável, um bebê gordinho e risonho, que trouxe alegria completa para a casa. Vinícius era um pai babão, acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas sem reclamar, cantava canções de ninar desafinadas que faziam Renata rir. Mas quando Miguel completou 2 anos, a empresa de Vinícius enfrentou uma crise severa. Um sócio havia desviado uma quantia significativa, deixando a empresa à beira da falência. Vinícius precisou trabalhar 18 horas por dia, viajar constantemente, cortar custos drasticamente. O estresse tomou conta da casa. Renata, que havia deixado o emprego para cuidar de Miguel, se viu sozinha a maior parte do tempo. Ela tentava ser compreensiva, sabia que Vinícius estava lutando para salvar o que havia construído em anos de trabalho. Mas a solidão pesava. Especialmente quando Miguel adoeceu com uma pneumonia e ela passou 3 noites no hospital sozinha porque Vinícius estava numa negociação crucial em outro estado. Foi numa dessas noites solitárias no hospital, vendo o filho doente no berço, que Renata sentiu o peso de todas as mudanças em sua vida. Ela havia saído da pobreza, conquistado estabilidade, casado com o homem que amava, mas, de alguma forma, ainda se sentia perdida. Quando Vinícius finalmente chegou ao hospital, no 4º dia, encontrou Renata dormindo na poltrona ao lado do berço, ainda com a roupa do dia anterior, o cabelo desarrumado, olheiras profundas. Miguel estava melhor. A febre havia cedido, mas ela parecia exausta. Renata, ele a acordou gentilmente. Ela abriu os olhos, desorientada por um momento, depois focou nele. Você veio. Não havia acusação na voz, apenas constatação cansada. Desculpa ter demorado, a reunião se estendeu, o voo atrasou. Ele começou a se explicar, mas ela o interrompeu. Não precisa explicar, eu entendo.
mas havia uma distância em sua voz que ele nunca havia ouvido antes. Nos meses seguintes, mesmo com Miguel recuperado e a empresa lentamente se estabilizando, algo havia mudado entre eles. Não brigavam, não discutiam, mas a intimidade havia se perdido em meio às responsabilidades e ao cansaço. Renata voltou a trabalhar meio período na empresa, mais por necessidade de se sentir útil do que por necessidade financeira. Mas ela sentia que estava apenas indo através dos movimentos da vida, sem realmente vivê-la. Foi numa tarde de quinta-feira, quando estava organizando papéis no escritório, que encontrou Vinícius parado na porta, observando-a. "Você está bem?" ele perguntou. Era uma pergunta que ele fazia frequentemente ultimamente, como se sentisse que algo estava errado, mas não soubesse o quê. Renata olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em semanas. Viu o cansaço em seus olhos, as rugas de preocupação que não estavam lá antes, a tensão em seus ombros. "Não sei", ela respondeu honestamente. "Você sabe?" Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. "Não, eu sinto que estamos vivendo vidas paralelas, mesmo morando na mesma casa." Renata pousou os papéis na mesa. "Lembra quando você me encontrou naquela cadeira do hospital? Como se fosse ontem. Você disse que ia cuidar de mim e cuidou, me deu uma vida que eu nunca sonhei ter, mas..." Ela hesitou, procurando as palavras certas. Mas às vezes eu sinto que perdi alguma coisa no caminho. Não sei explicar o quê." Vinícius se aproximou, sentando na beira da mesa. "Você se arrepende de ter aceito tudo isso, de ter casado comigo?" "Não", ela respondeu rapidamente. "Nunca me arrependi. Eu te amo, amo nossa família. Só sinto que a gente parou de se ver de verdade." Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela. "Então vamos nos ver de novo. Vamos lembrar por que chegamos até aqui." Renata fechou os olhos ao toque dele, sentindo pela primeira vez em meses a conexão que os havia unido. "Como?" "Começando por agora. Me conta o que você está sentindo. De verdade." E ela contou. Falou sobre a solidão, sobre se sentir perdida entre a mulher que foi e a que se tornou, sobre o medo de não ser uma boa mãe, uma boa esposa. Ele ouviu tudo, segurando a mão dela, e quando ela terminou, ele compartilhou seus próprios medos. O medo de fracassar, de perder tudo o que havia construído, de não conseguir dar a ela e ao Miguel a vida que mereciam. Conversaram até tarde naquela noite, redescobrindo um ao outro, lembrando por que haviam se apaixonado. Foi o início de um novo capítulo em suas vidas, onde aprenderam que o amor não era apenas sobre cuidar um do outro, mas sobre crescer juntos, enfrentar desafios lado a lado e nunca parar de se escolher, dia após dia. 6 meses depois, numa manhã de sábado, enquanto tomavam café e Miguel brincava no jardim, Renata fez uma pergunta que mudaria tudo novamente. "Vinícius, você já pensou em ter outro filho?" Ele quase engasgou com o café. "Outro filho? Agora?" "Não agora, mas em breve. Miguel vai fazer 3 anos, seria uma boa diferença de idade." Vinícius pousou a xícara, estudando o rosto dela. "Você quer mesmo?" "Quero. Quero uma família grande, cheia de vida. Quero que nossa casa seja sempre cheia de risadas de criança." Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno e despreocupado em meses. "Então vamos fazer uma família grande." 3 meses depois, Renata estava grávida novamente. Desta vez, a gravidez foi diferente. Vinícius havia aprendido a equilibrar trabalho e família e estava presente para cada enjoo matinal, cada ultrassom, cada movimento do bebê. Quando descobriram que eram gêmeos, riram até chorar. "Você pediu uma família grande", Vinícius brincou. "O universo ouviu." Ana e Pedro nasceram saudáveis, 2 bebês lindos que completaram a família de forma perfeita. A casa ficou uma loucura organizada, cheia de choros, risadas, fraldas e amor.
Renata, agora mãe de 3, descobriu uma força que não sabia possuir. Ela coordenava tudo com eficiência militar, mas sempre com amor. Vinícius era um pai dedicado. Acordava de madrugada para mamadas, trocava fraldas dos gêmeos enquanto brincava com Miguel e ainda encontrava tempo para surpresas românticas para Renata. Numa noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, eles se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. "Lembra quando você disse que eu te salvei naquele hospital?" Vinícius perguntou, abraçando Renata. "Lembro. Acho que na verdade você me salvou. Você me ensinou o que é uma família de verdade." Renata se aconchegou contra ele. A gente se salvou mutuamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os sons suaves da casa, o ronronar do ar-condicionado, o tic-tac do relógio, a respiração tranquila das crianças dormindo. "Você é feliz?" ele perguntou. "Muito", ela respondeu sem hesitar. "E você?" "Mais do que jamais imaginei ser possível." Era verdade. Daquela cadeira de plástico azul no hospital até aquele sofá confortável em sua casa, cheia de amor, eles haviam percorrido um caminho improvável. Não havia sido fácil, nem sempre havia sido perfeito, mas havia sido real, havia sido deles. Mas a vida, sempre caprichosa, ainda tinha uma última surpresa reservada. Numa manhã de terça-feira, quando as crianças estavam na escola e creche, Renata estava limpando a casa quando sentiu uma onda de nostalgia ao ver a banheira da suíte master. Não a banheira luxuosa de mármore que tinham agora, mas lembrou-se da banheira simples de seu primeiro apartamento e de como Vinícius a havia encontrado limpando-a anos atrás, quando estava no limite de suas forças. Ela sorriu com a lembrança, pegou os produtos de limpeza e começou a limpar a banheira atual, não por necessidade, mas por prazer. Estava cantarolando quando ouviu passos no quarto. "Renata!" A voz de Vinícius tinha um tom de surpresa. Ela se virou, ainda de joelhos ao lado da banheira, os cabelos presos em um coque desarrumado, usando roupas simples de casa. Por um momento, ambos foram transportados de volta àquele dia, anos atrás, quando ele a encontrou em situação similar, mas por motivos tão diferentes. "O que você está fazendo?" ele perguntou, mas o tom não era de preocupação, era de curiosidade divertida. "Limpando nossa banheira", ela respondeu sorrindo. "Porque eu quis, não porque preciso." Ele se aproximou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Quando ela ficou de pé, ele a puxou para um abraço. "Eu te amo", ele disse simplesmente. "Eu te amo hoje. Te amei quando você estava naquela cadeira do hospital. E vou te amar quando formos velhinhos reclamando das dores nas costas." Renata riu, beijando-o suavemente. "Promete que vamos envelhecer juntos reclamando das dores nas costas?" "Prometo, mas antes disso, temos que criar 3 adolescentes. Você tem certeza de que está preparada para isso?" Ela fingiu pensar. "Acho que depois de tudo que passamos, podemos enfrentar qualquer coisa." E era verdade. Eles haviam começado como patrão e empregada, evoluído para amigos, depois amantes, marido e mulher, e finalmente uma família completa. Cada fase havia trazido desafios, mas também havia fortalecido o vínculo entre eles. Naquela tarde, enquanto esperavam as crianças voltarem da escola, sentados na varanda de sua casa, observando o jardim que haviam plantado juntos, Renata fez uma reflexão em voz alta. "Sabe o que eu aprendi em todos esses anos?" "O quê?" "Que o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém. É sobre crescer junto, sobre escolher ficar mesmo quando as coisas ficam difíceis, sobre construir algo maior do que qualquer um de nós poderia construir sozinho." Vinícius assentiu, pegando a mão dela e entrelaçando os dedos. "E que às vezes, as melhores coisas da vida começam nos momentos mais improváveis. Como numa cadeira de plástico azul de um hospital público."
exatamente como numa cadeira de plástico azul de um hospital público. Eles riram, e o som de suas risadas se misturou com o barulho das crianças chegando da escola, correndo pelo jardim, enchendo a casa novamente com vida e alegria. Renata olhou para Vinícius, vendo nele não mais o patrão que a havia salvado, nem o marido que lhe havia dado uma vida melhor, mas o companheiro que havia escolhido caminhar ao seu lado, construindo juntos algo bonito e real. "Obrigada", ela disse. "Por quê?" "Por ter parado naquele hospital, por ter se importado, por ter ficado." Vinícius levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. "Obrigado você por ter deixado eu ficar, por ter acreditado que podíamos dar certo, por ter me ensinado que uma casa só vira lar quando tem você dentro dela." Miguel apareceu correndo na varanda, seguido pelos gêmeos Ana e Pedro, todos falando ao mesmo tempo sobre o que havia acontecido na escola. Renata e Vinícius se olharam por cima das cabeças das crianças, compartilhando um sorriso cúmplice. "Mamãe, papai, vocês estão ouvindo?" Ana reclamou, puxando a saia de Renata. "Estamos ouvindo, meu amor." Renata respondeu, pegando a filha no colo. "Conta tudo para a mamãe." Enquanto as crianças relatavam suas aventuras do dia, Vinícius observava sua família e sentia o peito se encher de gratidão. Daquela cadeira de hospital até ali, eles haviam construído algo que nem nos seus melhores sonhos ele havia imaginado possível. Mais tarde, depois do jantar, dos banhos, das histórias para dormir e de todas as crianças finalmente em suas camas, Renata e Vinícius se encontraram novamente na varanda, como faziam todas as noites. "Você acha que vamos conseguir manter tudo isso?" Renata perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. "O quê? A família, o amor, a felicidade, tudo, essa sensação de que somos abençoados." Vinícius beijou o topo da cabeça dela. "Acho que vamos conseguir enquanto continuarmos lutando por isso todos os dias, enquanto não esquecermos de onde viemos e o quanto foi difícil chegar até aqui." Renata fechou os olhos, sentindo-se segura e amada. "Então acho que vamos conseguir para sempre." "Ah, para sempre é muito tempo", Vinícius brincou. "Que tal começarmos com amanhã?" Ela riu. "Amanhã me parece perfeito." E ali, sob as estrelas, cercados pelo amor que haviam construído juntos, eles fizeram planos para o amanhã, sabendo que qualquer que fosse o desafio que a vida trouxesse, enfrentariam juntos, como haviam aprendido a fazer desde aquela primeira tarde num hospital, quando duas vidas se cruzaram e decidiram se entrelaçar para sempre. Anos mais tarde, quando contassem sua história para os netos, sempre começariam da mesma forma. Tudo começou numa cadeira de plástico azul, num hospital público, numa tarde de quinta-feira que mudou nossas vidas para sempre. E sempre terminariam com a mesma frase, dita em uníssono, sorrindo um para o outro, como se fosse a primeira vez. E descobrimos que o amor verdadeiro não precisa de cenários perfeitos para florescer. Às vezes, ele só precisa de duas pessoas dispostas a cuidar uma da outra, mesmo quando, especialmente quando, a vida não faz sentido. Mas a vida, sempre imprevisível, ainda guardava desafios que testariam mais uma vez a solidez daquele amor construído com tanto cuidado. 2 anos depois daquela conversa tranquila na varanda, numa manhã de setembro, Renata acordou com uma tontura diferente, mais intensa que as anteriores. Vinícius a encontrou apoiada na bancada da cozinha, respirando com dificuldade, o rosto pálido como papel. "Renata, o que está acontecendo?" ele perguntou alarmado, segurando-a pelos ombros. "Só uma tontura. Deve ter sido porque levantei muito rápido." Ela tentou minimizar, mas ele já estava pegando as chaves do carro. No hospital, os exames revelaram que a arritmia havia se agravado, exigindo acompanhamento rigoroso e mudanças drásticas na rotina. Nada de estresse, nada de sobrecarga.
Sua esposa precisa de repouso e cuidados constantes, orientou o cardiologista com seriedade. Vinícius segurou a mão dela durante toda a consulta, lembrando-se daquele primeiro dia no corredor do hospital, quando a encontrou fragilizada e sozinha. Desta vez vai ser diferente, prometeu baixinho. Desta vez eu não vou deixar você carregar nada sozinha. Os meses seguintes exigiram uma reorganização completa da família. Miguel, agora com 15 anos, assumiu mais responsabilidades com os gêmeos. Ana e Pedro, apesar de pequenos, aprenderam a ajudar nas tarefas simples. Lucas, já formado em engenharia, passou a frequentar mais a casa, auxiliando em tudo que podia. Vinícius transformou-se no cuidador mais dedicado, controlando medicamentos, preparando refeições balanceadas, garantindo que Renata respeitasse os horários de descanso. Você está me mimando demais, ela reclamava sem convicção, vendo-o chegar com o chá da tarde na bandeja. Estou compensando todos os anos em que você cuidou de todo mundo, menos de si mesma. Ele respondia, ajeitando as almofadas atrás dela. A recuperação foi gradual, mas trouxe uma proximidade ainda maior entre eles. Passavam horas conversando, relembrando o passado, fazendo planos para o futuro. Sabe o que eu mais amo em você? Ela perguntou numa tarde chuvosa, enquanto ele lia ao seu lado. Sua capacidade de recomeçar. Quantas vezes a vida nos derrubou e você sempre levantou, sempre encontrou um jeito de seguir em frente. Ele fechou o livro, olhando para ela com ternura. Só porque tinha você ao meu lado. Sozinho, eu teria desistido na primeira queda. Não teria, não. Você é mais forte do que imagina. E agora somos mais fortes juntos do que jamais fomos separados. 6 meses depois, com Renata estabilizada e seguindo o tratamento adequado, a família enfrentou outro desafio inesperado. A empresa onde Vinícius trabalhava passou por reestruturação e ele foi demitido. Aos 45 anos, com experiência vasta, mas idade considerada avançada pelo mercado, encontrar nova colocação mostrou-se mais difícil que imaginava. Talvez seja a hora de tentarmos algo nosso, sugeriu Renata numa noite, depois de mais uma entrevista frustrada. Algo nosso como o quê? Lembra como todo mundo sempre elogiava minha comida? E você tem experiência em gestão. Que tal um restaurante pequeno? A ideia pareceu maluca no início, mas quanto mais conversavam, mais fazia sentido. Com a indenização da demissão e algumas economias, alugaram um ponto comercial modesto num bairro em crescimento. Sabor de Família nasceu da necessidade, mas cresceu com amor e dedicação. Renata comandava a cozinha com a ajuda de Miguel, que descobriu talento culinário. Vinícius cuidava do atendimento e administração. Ana e Pedro ajudavam nos finais de semana, aprendendo desde cedo o valor do trabalho em família. O restaurante começou devagar, mas a comida honesta e o atendimento caloroso conquistaram clientela fiel. Em 2 anos, precisaram ampliar o espaço e contratar funcionários. Nós conseguimos, Vinícius disse numa noite, contando o faturamento do mês. Conseguimos construir algo nosso, do nosso jeito. Renata sorriu, limpando as mãos no avental. E o melhor de tudo é que fizemos juntos, com nossa família. Os anos seguintes trouxeram estabilidade e crescimento. Miguel decidiu cursar medicina, inspirado pelos cuidados que viu a mãe receber. Ana mostrou aptidão para a dança e conseguiu bolsa numa escola conceituada. Pedro revelou talento para desenho e arquitetura. Lucas casou-se e deu-lhes o primeiro neto, Gabriel, que encheu a casa de alegria e bagunça. Durante um almoço de domingo, com a mesa farta e a família reunida, Miguel se levantou para um brinde. Quero brindar aos meus pais, que me ensinaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras, que família é sobre escolha diária e que os melhores finais felizes são aqueles pelos quais lutamos todos os dias. Vinícius olhou para Renata
vendo não mais a empregada da cadeira do hospital, mas sua companheira de vida, a mulher que transformara sua existência em algo com propósito e significado. Depois que todos foram embora, sentaram-se na varanda como faziam há tantos anos. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ela perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. "Me arrependo de não ter te visto antes, de ter levado 3 anos para perceber quem você realmente era. Talvez precisássemos daqueles 3 anos. Talvez eu precisasse estar naquela cadeira, no meu limite, para que você me visse. E talvez você precisasse estar perdido para reconhecer o caminho de casa. Você é meu caminho de casa, Renata. Sempre foi." Os anos passaram trazendo mais alegrias que tristezas. Celebraram bodas de prata com festa simples, mas emocionante. Viram Miguel formar-se médico e começar a trabalhar no mesmo hospital onde se conheceram. Acompanharam Ana tornar-se professora de dança respeitada. Comemoraram quando Pedro ganhou concurso importante de arquitetura. Foram padrinhos do 2º casamento de Lucas, que finalmente encontrou amor verdadeiro. Mas netos chegaram, enchendo as reuniões de família de risadas e correria. O restaurante prosperou, tornando-se referência na cidade. Numa tarde de outono, já com cabelos brancos e rugas marcando rostos que viveram intensamente, estavam organizando fotos antigas quando Renata encontrou uma imagem desbotada dela com uniforme de empregada. "Olha isso!" mostrou para Vinícius. "Quando foi tirada?" "No primeiro aniversário do Miguel, depois que você começou a trabalhar em casa. Você fez questão de preparar bolo especial para ele." Renata observou a mulher magra e cansada da foto. "Eu era tão jovem, tão perdida. Era linda, é linda, só que agora a beleza vem de outro lugar. Vem da paz, da realização, do amor vivido plenamente." Guardaram as fotos com cuidado, cada uma contando parte de sua jornada. "Você sabe o que eu gostaria de fazer?" ela perguntou. "Voltar àquele hospital, ver se ainda existem aquelas cadeiras azuis." No dia seguinte, foram ao hospital onde tudo começou. O prédio havia sido reformado, mas o corredor da emergência mantinha as mesmas cadeiras de plástico azul. Sentaram-se lado a lado, de mãos dadas, observando o movimento de pacientes e médicos. "Foi aqui que nossa história começou," ela disse baixinho. "Foi aqui que entendi que não sabia nada sobre você, mas queria descobrir tudo," ele respondeu. Uma enfermeira passou. Depois, voltou curiosa. "Vocês estão esperando atendimento?" "Não," Vinícius sorriu. "Só relembrando. Foi nessas cadeiras que nos encontramos há muitos anos." "Que lindo! Vocês formam um casal bonito." Quando ela se afastou, Renata riu. "Ainda formamos um casal bonito. O mais bonito que conheço. Bonito porque sobreviveu a tudo." Mais anos se passaram, trazendo a serenidade da maturidade bem vivida. Venderam o restaurante para funcionários de confiança, garantindo aposentadoria tranquila. Passavam os dias cuidando do jardim, recebendo visitas dos filhos e netos, vivendo a simplicidade que sempre buscaram. Quando Vinícius completou 70 anos, sua saúde começou a dar sinais de fragilidade. Problemas cardíacos exigiram cuidados especiais e internações ocasionais. Renata assumiu o papel de cuidadora, com a mesma dedicação com que ele a cuidara anos antes. "Não quero te dar trabalho," ele dizia nas manhãs difíceis. "Você me deu uma vida inteira de cuidados. Agora é minha vez de retribuir," ela respondia, ajeitando os travesseiros. Durante uma internação mais longa, no mesmo hospital onde se conheceram, Renata dormiu na poltrona ao lado da cama dele todas as noites. "Você precisa ir para casa descansar," ele insistia. "Não vou a lugar nenhum. Você ficou comigo quando eu precisei, agora sou eu quem fica." Os filhos se revezavam nas visitas, trazendo netos para animar o avô. Miguel, agora médico experiente, acompanhava o tratamento de perto. Ana levava música para tocar no quarto.
Pedro mostrava projetos novos. Lucas contava histórias dos bisnetos. Depois de 3 semanas, Vinícius recebeu alta com recomendação de repouso. Em casa, Renata cuidava dele com dedicação total. "Você está me mimando", ele reclamava sem convicção. "Estou compensando todos os anos que você me mimou." Uma noite, deitados na cama, ele segurou a mão dela com força. "Renata, se algo acontecer comigo, quero que saiba que estes anos foram os melhores da minha vida. Não mudaria nada, nem os momentos difíceis." Ela apertou a mão dele. "Nada vai acontecer. Você vai ficar bom. Mas se acontecer, promete que vai continuar vivendo, que vai ser feliz, rir, aproveitar os netos." "Para de falar assim." "Promete." Ela suspirou. "Prometo. Mas você também promete que vai lutar." "Sempre vou lutar por você." Vinícius se recuperou lentamente, mas a fragilidade ficou evidente. Não conseguia mais caminhadas longas, cansava facilmente, dormia muito. Mas, nos momentos desperto, estava presente, atento, aproveitando cada segundo com a família. Num domingo de novembro, durante almoço em família, ele pediu a atenção de todos. "Quero agradecer por estarem aqui, por serem essa família maravilhosa. Vocês são minha maior conquista." Miguel franziu a testa. "Pai, você está bem?" "Estou ótimo. Só queria dizer isso enquanto posso." Depois que todos foram embora, Renata o encontrou na varanda, observando o pôr do sol. "Você me assustou lá dentro. Pareceu despedida." "Não foi despedida. Foi gratidão. Aprendi que não devemos esperar o último momento para dizer o que sentimos." Ela se sentou ao lado dele. "Então deixa eu dizer, obrigada por ter sido o melhor marido, pai e companheiro que alguém poderia ter." Assistiram o sol desaparecer no horizonte, sabendo que cada momento juntos era precioso. Mais alguns anos passaram tranquilos. Celebraram bodas de ouro com festa grande, reunindo família, amigos e funcionários que se tornaram família. Durante o brinde, Vinícius contou novamente como conheceu Renata. "Eu tinha tudo que dinheiro podia comprar, mas era vazio. Então, encontrei uma mulher numa cadeira de hospital, no limite das forças, mas com dignidade que nunca havia visto. Naquele momento entendi que sucesso não é sobre quanto você tem, mas sobre quem você ama." Os filhos e netos ouviram emocionados a história que conheciam, mas nunca cansavam de ouvir. O segredo de 50 anos juntos não é nunca discordar, mas escolher ficar mesmo quando é difícil. É perdoar, recomeçar, crescer junto. É entender que amor é decisão diária. Vinícius concluiu. Naquela noite, exaustos mas felizes, Renata perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa?" "De nada." "E você?" "De nada. Talvez só de não ter te encontrado antes." "Nos encontramos no momento certo. Se fosse antes, eu não estaria pronto para te ver." 2 anos depois das bodas de ouro, numa manhã tranquila de primavera, Vinícius não acordou. Partiu durante o sono, sem dor, em paz. O velório foi concorrido, cheio de pessoas cujas vidas ele tocou. Renata ficou ao lado do caixão, segurando a mão fria dele. "Você prometeu que íamos envelhecer juntos, mas obrigada por cada dia, cada lição", sussurrou. Os meses seguintes foram difíceis. A casa parecia vazia sem sua presença, mas Renata havia prometido que continuaria vivendo e cumpriu. Começou a trabalhar como voluntária no hospital onde se conheceram, ajudando pacientes em situação similar. Contava sua história para quem precisava ouvir, mostrando que sempre há esperança. 1 ano após a morte de Vinícius, voltou ao hospital e sentou-se naquela cadeira azul onde tudo começou. Uma mulher jovem sentou ao lado, claramente exausta, uniforme sujo, olhos cheios de lágrimas. "Você está bem?" Renata perguntou gentilmente. "Não sei, estou tão cansada. Trabalho tanto, mas nunca é suficiente." Renata sorriu com compreensão. "Posso te contar uma história?" E contou tudo, desde aquela cadeira até o presente. A mulher ouviu fascinada
esperança nascendo nos olhos. Então sempre há jeito? Sempre. Enquanto você não desistir, sempre há jeito. E às vezes, quando menos espera, alguém aparece para te ajudar. Naquela noite, Renata escreveu no diário: "Hoje completei o círculo. Sentei na cadeira onde você me encontrou e ajudei alguém como você me ajudou. Esse é o verdadeiro legado do nosso amor." Mais anos passaram. Renata continuou ajudando no hospital, sendo presença constante na vida dos filhos e netos. Aos 90 anos, numa tarde tranquila, cercada pela família, fechou os olhos pela última vez, pensando em gratidão por aquele dia na cadeira azul, pelo homem que a viu quando se sentia invisível, pelos 52 anos juntos. No velório, Miguel leu trecho do livro que os pais escreveram sobre sua história. Enterraram Renata ao lado de Vinícius, sob a árvore que plantaram juntos. Na lápide, uma frase escolhida por ela: "Aqui descansam duas almas que se encontraram numa cadeira de hospital e construíram amor que transcendeu barreiras. Que nossa história inspire outros a nunca desistir do amor verdadeiro." O hospital fez homenagem, colocando placa próxima às cadeiras azuis. Neste corredor começou história de amor que provou que encontros casuais podem mudar vidas para sempre. Que amor verdadeiro existe, resiste e transcende. Visitantes frequentemente paravam para ler, alguns encontrando força para continuar. A história de Vinícius e Renata tornou-se lenda local, contada e recontada, mantendo essência. Duas pessoas improváveis, encontro inesperado, escolha de ficar, vida construída sobre amor verdadeiro. Mesmo depois de partirem, continuaram tocando vidas, provando que histórias de amor verdadeiro nunca terminam. Apenas se transformam em legado que atravessa gerações. Lembrando que o amor mais puro não conhece barreiras, não desiste diante de dificuldades e sempre, sempre vale a pena lutar por ele. Porque no final das contas, o que realmente importa não é de onde viemos ou para onde vamos, mas com quem escolhemos caminhar e como decidimos amar a cada dia que nos é dado para viver. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.